bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play. Eu sou a Marina Mortani e estou aqui com o Fabão. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio incrível. E antes de começar, vou dar recadinho, tá? Por favor, Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Corre lá no Spotify, que também tá disponível em vídeo. E nas outras plataformas de áudio, disponível em quê? Em áudio. Além disso, corre lá no Instagram da Play 9 e segue todo mundo. E outra coisa, se você tá aí perguntando, pensando, né? Vou assistir esse episódio, mas depois eu tenho uma conta pra pagar. Vou assistir uns boletos. Uns negocinhos, né? Pensando, pô, quero comprar isso, mas preciso fazer umas contas aqui em casa. Gente, A tá gente vai ajudar confuso? hoje? Vamos ajudar, sabe com quem? Camila Vaccari! Tudo bem? Ai, gente, queria agradecer o convite. Tô muito feliz de estar aqui. Tô super animada. Acho que vai ser um bate-papo super legal. Eu já gostei. Gente, já. animada, tá acordada desde 3 horas da manhã. Como é que vamos pode? Vamos expor. Que horas vamos. você acordou, Camila? 3 horas. Gente, e animada. E Uma vez eu fiquei animada. Já veio de ponte aérea, já. Não, tranquila. Falei, olha, então, quando a gente tava, né, falando como é que Camila viria e tal, eu fui perguntar, falei, gente, ela tá de boas em acordar às 3 pra estar aqui no Rio? Ela estava animada. Não, gente, mas é um processo. Acordei às 3 para estar de bom humor aqui, né? Carregou agora. 10 minutos antes de começar, ela tava aqui, ó. Seríssima. Chegou aqui, opa, agora vai. Agora vai. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, não sou eu que faço pergunta. Na verdade, é a Mari. Sou eu. A gente vai combinando aqui as nossas ordens. Ping-pong. O nosso ping-pong. Mas, Camila, você vem da comunicação, né? E hoje, falando de finanças, a gente é da comunicação, Sim, aquela e não coisa. falamos de finanças. E não falamos de finanças, olha que coisa. E as nossas finanças. Exatamente. Então, fala pra gente um pouquinho desse seu início, como que você foi pra comunicação. Enfim, pode ser. Gente, é uma loucura, né? Eu sempre falo que, assim, às vezes não transparece nos vídeos, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu fico muito sem graça, às vezes, de falar com as pessoas e tal. Anos depois eu descobri que é porque eu sou autista, então faz parte, né? E é engraçado que a maior parte das pessoas que acaba sendo diagnosticada costuma ter hiperfoco em alguma coisa que ela tem um déficit. E aí, por mais que as pessoas sempre falam, você fala bem e tal, eu nunca soube muito bem como me comunicar com as pessoas, como falar. E ao longo do meu processo aí, da minha carreira, eu acabei me identificando com a área de comunicação porque era um déficit meu. E aí eu fui para a faculdade, fui estudar comunicação, eu adoro, é uma das coisas que eu amo. E aí, ao longo desse processo, eu participei de processos de trainee para conseguir me enquadrar no mercado. E assim, eu tinha todo o planejamento da minha carreira até os meus 30 anos e eu fiz totalmente o contrário. Quem nunca? Peguei esse planejamento, joguei pro alto e falei, vou Foi viver. isso, chutei o balde com força. E aí, eu tinha planos, enfim, de trabalhar numa grande empresa e de ser uma grande gestora e tal. E não foi nada disso que aconteceu. Quando eu fui para o mundo corporativo, é muito difícil ser uma mulher negra num espaço onde a maioria é branca. É muito desconfortável em algumas situações. E eu era a única trainee, na verdade, uma das únicas funcionárias, entre 5.000 funcionários de uma big indústria, eu era a única pessoa preta. E ao longo desse tempo, enfim, eu comecei a passar por várias situações de assédio, de preconceito, e eu comecei a adoecer com isso. E aí, até então, eu não tinha meu diagnóstico de autismo, eu não sabia várias coisas sobre como eu funcionava. Eu comecei a achar que eu era fraca por não conseguir lidar com aquelas situações. E aí, eu comecei a me sentir muito perdida, assim, de tipo, o que eu vou fazer? Porque eu vim de uma família muito pobre. Eu nasci na periferia, em São Paulo. Eu vivi minha vida inteira vendo pessoas pegando ônibus, enfim, e vendo pessoas não se desenvolvendo profissionalmente. Eu não queria fazer parte daquilo, porque dentro da minha casa eu tinha um bom exemplo, por mais que a vida financeira da minha família não fosse estável, enfim. Mas eu tive bons exemplos de boas carreiras e eu queria aquilo. E eu me cobrava muito por eu não estar conseguindo fazer aquilo. Porque eu ia bem na faculdade, eu ia bem nas entrevistas e falava, como é que eu não consigo trabalhar? Como é que eu não consigo me encaixar aqui nesse meio? E aí, quando eu adoeci, eu cheguei num ponto que eu falei, não, chega, não dá para mim. Eu preciso fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Então, eu pensei a princípio em ou abrir uma pequena franquia, ou montar um pequeno negócio. E foi aí nessa época que eu e meu companheiro, ele também estava recém-formado na faculdade,
a gente começou a estudar sobre mercado financeiro, especificamente sobre renda variável, bolsa de valores. E aí eu me encantei por aquele mundo, porque assim, era uma coisa... Existem padrões dentro da bolsa de valores e aquilo fazia muito sentido para mim. Então foi maravilhoso. Ai, desculpa, eu bati. Felipe Neto. Poxa. Foi um mundo, assim, de descobertas que eu falei, nossa, gente, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar. E aí, renda variável, que é bolsa de valores, ações, criptomoedas, é uma área bem masculina e também bem branca. Então, quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a chamar atenção por falar especificamente de renda variável. Então, pessoas começaram a me chamar para palestrar, para ensinar, para dar consultoria. Só que eu só entendi que o meu processo deu certo porque eu tive o mínimo de organização financeira para aquilo. Por mais que eu não tivesse tido educação financeira de casa, da escola... eu tive a oportunidade de conseguir fazer dar certo, de ter um respiro ali financeiro para eu conseguir fazer o meu sonho acontecer. Então, eu comecei a entender que aquilo era o primeiro passo. Não adiantava nada eu falar de ações, falar de criptomoeda, falar de commodities, falar de derivativos no geral, de produtos financeiros que, por mais que alguns sejam em conta para a pessoa investir, não é o primeiro passo que todo mundo tem que dar. O primeiro passo é a educação financeira, é se organizar financeiramente. Foi aí que eu comecei a me especializar. Aí eu comecei a fazer cursos voltados para a educação financeira. E aí falei, bom, vou levar isso para a internet, né? Testar modelos, comecei no Instagram. E aí passei um tempo no Instagram produzindo conteúdo. E quando veio a pandemia, meu irmão mais velho ainda falou, por que você não tenta fazer vídeo para o TikTok? Eu falei, gente, eu tenho 2 pés esquerdos, eu não sei fazer dancinha, eu já passei da geração que consome TikTok. Olha pra mim. Eu não sei fazer dancinha, uma olhada discreta, assim, de lado. Eu não sei fazer dancinha. Eu não sei fazer dancinha, gente. E aí eu fiquei totalmente pensando, não, imagina, ele tá maluco, ele é louco. Aí um belo dia eu resolvi começar a postar conteúdo lá, tentando redirecionar as pessoas pro Instagram. Só que aí, depois, né, eu fui iluminada e pensei, gente, eu acho que eu deveria entender a linguagem da plataforma, porque eu acredito que aqui realmente tem o meu público, né? E aí eu comecei a produzir conteúdos voltados para o TikTok. E aí que a gente vai chegar. Aí que a gente vai chegar. Eu vou me compadecer da sua dor por não saber dançar no TikTok. Eu também sou uma pessoa que não sabe dançar no TikTok. Nós somos, né? Uma pessoa que não sabe dançar no TikTok. Mas eu queria voltar só um pouquinho, porque você falou de uma coisa muito importante que foi se encaixar. E eu queria saber de você como é que era essa sensação de não pertencimento chegando no mercado de trabalho. Eu queria saber, eu acho que... A gente passou por isso, né? Você já passou por isso, eu já passei por isso. Muita gente está assistindo, a gente também já deve ter passado por isso de não se sentir pertencente. Como é que foi pra você? Eu sempre senti que, sei lá, todo mundo era normal e eu era esquisita. Não só pela questão de raça, né? Eu sempre senti que tinha alguma coisa a mais. E só recentemente... descobri o diagnóstico do autismo e tal, mas eu fui criada numa família que, basicamente, como é um casal interracial, pautas raciais nunca foram pauta, né? Sim. Então, sempre foi um discurso muito meritocrático. Olha, quem quer consegue, você tem que estudar, você tem que se esforçar. Só que eu sempre fui estudiosa, eu sempre fui esforçada e as coisas não aconteciam na velocidade que eu gostaria que acontecessem. Sim. E aí, eu passei por toda aquela infância, né? De preterimento, enfim, aquela menina excluída, que tinha dificuldade de fazer amigos. E quando eu fui para o mercado de trabalho, eu comecei a sentir um outro lado do racismo, que é o lado do assédio. E aquilo, para mim, foi muito estranho, porque... já é horrível, né, você ser preterida. Sim. E você ir para o outro lado é pior ainda. Então, foi muito difícil, porque eu sempre ficava achando que a culpa era minha. Então, eu ficava pensando, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo? Eu via as pessoas do meu próprio grupo de trainee, as pessoas, assim, na primeira semana, melhores amigos, e assim, eu
falo, gente, eu não entendo. E os olhares, os comentários, né? Eu lembro numa convenção de vendas que eu participei, que assim, do nada, o cara saiu do outro lado do salão pra vir falar comigo. Eu tava de trança. Ele, nossa, bonito seu cabelo, né? Eu adoro aquela novela lá, Escravizaura. Aí eu, gente... Aí já começou, ali foi só ladeira abaixo. Ele, não, porque assim, eu só não gosto, assim, daquelas cenas, né? Onde tem violência e tal. E aí, eu olhando pra cara dele, eu só deixando ele desenvolver. Ele, não, mas eu não sou racista. Olha aqui o meu cunhado, tá vendo? Ele é o quê? Nossa, só piora, meu Deus. E eu só pensando, moço, por quê? E aí, enfim, fora as questões de não conseguir socializar muito bem, eu sempre senti que tinha alguma coisa errada comigo. E vinha muito aquela questão da culpa. Do, nossa, por que eu não consigo me encaixar? O que tem de errado comigo? O que eu tô fazendo de errado? E me senti estranha, me senti diferente das outras pessoas. Então, foi muito difícil esse processo. E acredito eu que se eu não tivesse começado a empreender, dificilmente eu conseguiria trabalhar no CLT. Até por ter um padrão muito rígido de ficar muitas horas dentro de um escritório. E aí você tem que lidar com pessoas o tempo todo. E aí eu não sei se eu conseguiria não ter a liberdade que eu tenho hoje. Tudo. Ah, tá passada? Gente, tá passada. Tá passada? Tô passada com esse homem ainda, pelo amor de Deus. É. Eu gosto do lugar dele, tô Não assim, gosto pelo dele, amor de não Deus. gosto Ela ficava lá, parado. Mas enfim. Essa questão de pertencimento, acho que é muito importante, né? Bate na gente num lugar muito, muito único, né? De cada um, né? Quando a gente... eu digo muito de quando eu chego num lugar, a primeira coisa que a gente faz é olhar ao redor e, tipo, tentar se reconhecer ali, né? E aí tem aquela identificação de, temos aí já cria aquela na cabeça. E quando você chega no lugar e não tem, você fica tipo, caramba, e agora? Quem vai entender das minhas dores? Tudo bem, das minhas dores no sentido quando essa dor é ampla para todo mundo, né? Quem vai entender isso? E fora que você vira atração, parece, né? Sim. Então, todo mundo te olha, nem que seja, né? Eu tenho uma história, eu não sei se eu já contei aqui, que eu trabalhava num lugar, há muito tempo atrás, e aí fizeram um vídeo institucional. E durante o tempo que eu já contei, né? Durante o tempo que eu trabalhei lá, eu troquei muito de cabelo. Eu não tinha dread. Eu botava trança, eu botava dread removível, ou deixava o cabelo black, Fizeram um vídeo institucional. E eu apareço em vários momentos com cabelos diferentes, como se fosse outra pessoa. E eles colocaram. Achando que era outra pessoa. Não, colocaram tipo assim, olha como somos diversos, temos várias pessoas. Era eu com cabelos diferentes. Olha como somos diversos. Temos aqui uma pessoa, porém eu acho que todos os negros são iguais, então... E quando eu vi, eu não tive reação, eu fiquei assim, ó. Porque era eu de dread. Como somos seres plurais aí. Eu tava assistindo Orphan Black. Eu era Barbie. Tatiana Maslany, pode entrar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe? Eram minhas realidades ali. E eu, tipo, de dread. Aí, da primeira vez que eu vi, eu falei, eu? Que não sei o que, de dread, assim, meio de lado. Aí depois de black, assim, de costas, com uma camisa diferente, falei, parece eu. Aí depois de trança, com a ponta azul, eu falei, eu? Era eu apontando assim, falei, gente, isso sou eu. Aí eu fiquei parado, assim. Aí depois que eu fui conversar com uma amiga minha eu vi. Eu falei, o que eu faço lá na arte? Não faço nada. Você sabe que eu tava no sambódromo, no carnaval e tudo mais. Perdendo a voz. Perdendo a voz. Eu quase mandei uma mensagem falando, Anjo, vamos ter gravação em breve. Vamos manter essa voz de aí. De 8 até 6 da manhã, nas escolas de samba Intensa. lá, lindíssima. Fui no banheiro. Aí uma menina conversando com a outra, vi a menina me olhando. Mas beleza, tô assim, tá bom, tô aqui. Aí a menina passou, quando foi sair, a minha mãe disse que ouviu a menina falando assim, você viu, parece a Marina Mortani. Aí a menina falou assim, não, ela não tem esse cabelo crespo. Eu fiz transição recentemente, assumi meus cachos recentemente. Aí minha mãe falou que a menina falou, não, ela não tem esse cabelo crespo. Tipo, nossa, mas eu vou atrás. Eu tenho amor. Eu tenho sim. E a menina disse que a menina ficou toda feliz. Assim, será, não parece a Marina Mortani? Ela, não tem esse cabelo. Tipo, ela nem cogitou. Foi tipo, não tem esse cabelo crespo. Mas sabe uma coisa que ultrapassa muita gente? Porque você começou a falar sobre publicação de conteúdo. Mari tá no YouTube há 76 anos. Já faz 84 anos. A gente tá aqui em vídeo. Eu quero saber de vocês como é que foi começar a publicar vídeos. Nossa, eu
eu sou muito tímida, então é muito estranho. Já é estranho gravar com outras pessoas olhando, mas pelo menos tem alguém ali pra dar um apoio moral, né? É mais estranho ainda gravar sozinho. Você olha pro celular e fala, peraí, mas eu tô falando com pessoas. Porém, eu tô falando com meu celular. Então, parece que eu sou meio louca, né? Aí eu começava a conversar com meus divertidamente, e aí eu começava a assistir o vídeo, porque eu não sei se você consegue, mas eu assisto o meu vídeo uma vez, edito, tá ótimo, postei, nunca É o que eu falo. Nunca mais. Nunca mais. É isso. E aí, eu começava a ver, eu falava, não, mas peraí. Quando eu começava a gravar, eu falava, não, mas eu não podia olhar assim. Não, meu olho tá muito baixo. Não, eu preciso arrumar isso. Aí eu ficava olhando e eu ficava anotando que eu tinha que corrigir pra conseguir melhorar Gente. a comunicação. Literalmente anotando. Anotando. E aí, eu comecei a, tipo, criar uma persona, né? Pra conseguir me comunicar com as pessoas. Porque eu sabia que eu tinha uma mensagem pra passar. Só que se ninguém consumir, eu vou falar sozinha. Então, foi muito estranho esse início. Porque é estranho que as pessoas costumam só dar valor, né? Depois que várias pessoas estão validando ali o seu projeto, a sua empresa. Então, é muito estranho. Porque parece uma coisa meio egocêntrica, do nada. Ah, estou falando aqui para os meus 10 seguidores. E aí, quando as coisas começaram a acontecer... Aí, eu comecei a ficar um pouco mais confortável gravando, mas foi um processo, assim, até me entender, saber como eu devia passar aquela mensagem, como eu deveria falar, o que impacta meu público, qual a diferença dos públicos entre as plataformas também. Foi um processo, tem sido um processo, né? Porque está em constante mudança, bem interessante, assim. E, Camila, você sentiu que tinha uma questão de diferença de público que você precisava, talvez, se adequar? Você foi fazendo alguma coisa, questão de autocrítica ali. Mas em relação ao público, porque existiam outras páginas de finança, ou que existia uma página, um público específico que você queria falar? Eu queria falar pra gente de verdade, né? Eu falei, gente, eu peguei busão minha vida inteira, ônibus lotado, entendeu? Acordar cedo e trabalhar. Eu não queria virar, né? E falar, não, porque você tem que alugar casa em vez de comprar. Alugue de mim, que tem uma mansão de 6 milhões, enfim. Eu não queria entrar nessa vibe. Eu queria trazer uma coisa, tipo, que realmente fosse útil para as pessoas. E sendo sincera, né? Não é virar para uma pessoa que ganha o salário mínimo e falar, olha, você vai ficar milionário amanhã. Falar, não, salário mínimo você não ganha nem o suficiente para sobreviver, infelizmente. Então, o seu foco tem que ser outro. Não pensar em investir nesse primeiro momento. Eu queria trazer uma coisa mais pé no chão, mais real, que realmente impactasse a vida das pessoas de uma forma positiva. Porque a internet acabou entrando numa espiral nessa área de finanças muito de vai vender água, que você vai ficar milionário, de pobre não pode tomar Coca-Cola. Ai, pode falar sobre marca? Desculpa. Pode, a gente quer ganhar? A gente, inclusive, vai usar Gente, isso agora pra inclusive, poder... a gente vai usar esse corte agora, vou marcar a Coca-Cola. E a gente tá aqui, ó. E aí eu queria trazer um discurso um pouco mais pé no chão, pensando até da realidade onde eu vim. Então, eu comecei a tentar mirar nesse público e realmente é uma realidade que eu vivi. Então, é muito mais fácil me comunicar porque eu sei do que eu tô falando, né? Sim. E aí, eu comecei a mirar nesse público, mas eu comecei a perceber que a abordagem teria que ser diferente. Porque no TikTok, eu tenho um público um pouco mais jovem. No Instagram, eu já tenho um público um pouco mais maduro. Então, eles não vão consumir da mesma forma que o pessoal do TikTok consome. Então, eu tenho que ter um certo cuidado na hora de me comunicar entre as duas plataformas. Eu demorei um tempo até conseguir entender isso e conseguir deslanchar um pouco mais no Instagram. E aí, então, a gente ficou ali, ó, tipo, né? hipnotizado. Agora, para de pensar aí, gente. Será que é por isso que meu Reels não dá certo lá no TikTok? O TikTok não dá certo no Reels? Eu, assim... Eu acho que é meio que um... Ai, gente, não sei como é de falar besteira sobre plataforma, mas eu acho que é tentativa e erro, tentativa e sorte. E vai. Tem coisas que dão muito certo. Vai até que a gente já falou aqui com outros influenciadores que postam achando que isso daqui não vai dar em nada. O negócio escalona de uma maneira absurda. E aí, outra coisa que você fala assim, isso aqui vai bombar. Você bota, galera... Os vídeos mais merda que eu fiz da minha vida são todos os que viralizaram. E aí, às vezes, eu tenho um trabalhão em fazer um vídeo, fazer toda uma produção, todo um roteiro e tal. 1.000 pessoas. Eu, assim, eu agora falei, pra esse ano, eu quero ser mais ou menos. Que olha, assim, no TikTok. Vou ser bem mais ou menos. Eu quero ser mais ou menos. Quero ser mais ou menos. Quero tirar a expectativa. Vamos naturalizar a mediocridade?
Como diria aquela blogueira, pelo direito de ser feia. Gente, pelo direito de ser básico. Básico. Pelo direito de entregar o mínimo. Você vê, chega uns kits lá em casa, não sei o que, eu vou tirar foto com a câmera, aí bota o negócio pra Faz carregar. uma selfie com o kit, gente, chegou. pelo amor de Pronto, Deus, tá fazer um entregue. unboxing aqui no story rapidinho. Né? Chegou. E aí o unboxing entrega mais do que a foto super... Eu não sei se é porque o meu conteúdo, ele é muito rápido, que é só uma... Cara, um fundo branco, eu só mudo o fundo. E aqui, É isso, sabe? amigo, que bom. Só mudo o fundo. Agora, quando eu vejo, tipo, criadores de conteúdo, como, por exemplo, uma galera que faz umas coisas, assim, de edição. O Franklin Medrado, por exemplo. O Franklin, ele faz umas coisas que eu fico, meu Deus, sabe? Exato. Eu vi um dia desses uma TikToker gringa, que ela falou, eu demorei 8 dias pra fazer esse vídeo. 8 dias pra fazer um vídeo? Minha Eu fiquei ansiedade chocado. não deixaria. Não é? Não consigo. Não Eu tô consigo. assim, 8 eu dias eu já gente, fico pelo amor de agoniado. Deus, eu Não não quero dá. nem editar mais meu vídeo do YouTube direito. Já faz... Botei uma iluminação, tá lá. Porque nem editar, manda o bruto, sobe o bruto no YouTube. É isso, Inclusive, vou galera. gravar uma vez e sobe. Sobe o bruto, Vou o inovar áudio voltando. zoado, é. Vou inovar voltando pro tempo que a gente não tinha fala, editor. galera. Não, faz o seguinte, faz um clube de assinantes, você manda um pendrive com vídeo bruto. Assinou? Toma aí, assiste em casa. Seu Toma. esperto, assiste. Conteúdo adorei. real. Ai, gente, é porque Pois eu acho é. que tem uma ansiedade, né? Do jeito que a gente precisa fazer, de tem que editar e tem o corte, não sei o quê. Eu acho que eu tô ficando sem paciência pra isso, tô me sentindo atolada. de Mas tudo é a isso. internet que faz isso com a gente, tá? Sim. E antes de falar da internet fazendo isso com a gente, você fala muito bem sobre finanças, você fala muito também de fofoquinhas ali do meio das finanças, mas eu quero saber se desde pequena você tinha essa visão financeira. Não, eu não nasci, não. Era, mamãe, não... eu quero, mamãe tem Não. dinheiro. Gata, Ah, não, mas nesse Como sentido, assim? crianças que apanharam têm uma dificuldade, assim, de pedir as coisas. Não façam isso, não recomendo. Então, durante a infância, eu sempre tive, assim, um pouco de noção Sim. de que os meus pais não tinham dinheiro. Então, algumas coisas eu sabia que não fazia sentido pedir. Eu vou começar um ano letivo, eu vou precisar de um par de tênis. Eu sabia que eu não ia chegar na loja e ia pegar o tênis mais caro, porque eu sabia que eles não iam ter condição de comprar. Então, nem passava pela minha cabeça ter que pedir, ou fazer birra, ou insistir para isso. Mas eu nunca tive dimensão, assim, de, olha, eu preciso fazer um planejamento financeiro. Eu lembro de quando eu era criança, ficou muito marcado isso. Passou uma reportagem no Globo Repórter falando sobre organização financeira, né? E tinha um educador financeiro lá falando sobre planejamento, falando sobre anotar. E eu lembro claramente da minha mãe falando assim, se eu anotar, eu vou me sentir pior do que eu já tô. Porque eu vou ter noção, tipo, basicamente, né, do fundo do poço que eu tô. E aí, durante muito tempo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, então, será que as pessoas não têm que ter dimensão do quanto elas ganham? Será que elas não têm que anotar essas coisas porque isso adoece? E depois eu entendi que não, isso é falta de acesso à informação. E tá tudo bem, infelizmente, porque muitas pessoas não tiveram acesso. Então, eu comecei a entender um pouco mais desse mundo quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro. Porque eu conto que o meu primeiro salário, quando eu comecei a ganhar um salário relativamente alto, eu torrei tudo, gastei tudo. Troquei de celular, comprei relógio, tem aquele ditado, né? Quem nunca comeu melado se lambuza até o pé quando come. Eu todinha, porque tudo aquilo que eu não tive durante a infância, eu falei, agora eu posso porque o dinheiro é meu. Sim. Só que depois eu senti um vazio tão grande, porque eu pensei, esse dinheiro eu poderia ter empregado em outras coisas. Claro que, né, é sempre importante se dar presentes, Sim. comprar coisas que é bom, né, se dar mimos, faz parte do processo, mas tudo tem um equilíbrio, nem poupar demais e também nem gastar demais, porque isso pode levar a endividamento desnecessário, né? E Camila, você sente que hoje tem uma divisão no seu público em relação a... Acho que a gente tem a informação de uma entrevista que 85% do seu público é feminino. Sim. Você falou da questão de idade também. Então, como que você está falando para outras mulheres? Qual é essa responsabilidade? O que você sente também de retorno? E formando opiniões também, né? Claro. Formando opiniões. A princípio, eu não tinha essa dimensão, tipo, da quantidade, assim, de pessoas que realmente me seguiam
E aí, quando eu comecei a olhar um pouco mais, e aí eu comecei a ver pelos próprios comentários, depois também pelos filtros, né, dos insights que tem nas plataformas. E aí que eu comecei a ter dimensão, falar, nossa, a maior parte das pessoas que me seguem são mulheres. E aí, quando eu comecei a ver alguns comentários dos vídeos, eu comecei a perceber que era muito pela questão da representatividade, né? Falar, nossa, uma mulher falando de finanças. É claro que a gente tem grandes nomes aí falando de finanças, de mulheres falando de finanças, mas acho que essa abordagem de tentar ser um pouco mais pé no chão fez com que as pessoas se identificassem. E aí, aquela questão de o tempo todo, quem consome muito conteúdo de finanças fica vendo, às vezes, homens falando o tempo todo, quando vê uma mulher, chama atenção. Sim. Então, isso foi bem legal, saber que eu atingi um público que realmente é um público que é muito bacana falar de finanças, porque a gente tem sérios problemas aí em relação à venda de coisas, né? Um produto, às vezes o mesmo produto para mulher, só porque rosa é muito mais caro. E é o mesmo produto que vai ter a mesma eficácia o mundo, parece que o mundo é feito para que mulheres consumam cada vez mais. Então, ter dimensão de que eu estou conseguindo impactar essas pessoas, para mim, é muito legal. Eu agora lembrei também de um tweet que eu vi recentemente, a pessoa falando que foi com um amigo no cabeleireiro e para ele era tipo R$20 o corte. E aí para ela também as pontinhas era R$100. São várias coisas, assim, são várias questões de produto também, etc. E representatividade, você esteve mencionando, é importante, né? Eu, por exemplo, hoje eu vejo que eu consumo mulheres. Uhum. Eu vou procurar um negócio no YouTube, eu vou clicar na thumbnail que vai ter uma mulher, que mesmo que eu não conheça, eu quero saber a opinião da mulher, né? Sim, então, sim. é muito importante essa questão da identificação. É muito importante. E você falou muito sobre público. E você chega contando para o seu público do seu diagnóstico como uma pessoa autista. E como foi a recepção do público? E como foi para você romper essa barreira de algo tão pessoal para um público? Assim, eu passei por vários períodos assim, de afrosurtos ao longo desses eu amo afrosurtos! Vários! Amo! Porque eu cheguei num ponto onde eu estava tendo duas crises muito comuns no autismo, o meltdown e o shutdown. O meltdown é tipo um colapso nervoso, quando a pessoa sofreu tantos estímulos que chega num ponto que ela não consegue mais lidar com aquilo e aí desaba, né? Só que existem níveis de suporte do autismo. Então, a gente fala de níveis de suporte, não se usa mais o termo leve, porque leve não é para ninguém. E aí eu já fui diagnosticada com depressão, fui diagnosticada com outras coisas que não o autismo. E eu sempre sentia, falava, gente, mas espera, o que eu... De novo, né, a culpa. O que eu tô fazendo de errado? Que eu continuo me sentindo mal, continuo me sentindo estranha. E eu comecei a ter vários desses episódios de colapso e desses episódios de shutdown, que o próprio nome é tipo, a pessoa para de funcionar, desliga. Eu não consigo verbalizar muito e fica muito difícil. E aí eu comecei a me sentir muito estranha. As pessoas achavam que eu não interagia, que eu era uma pessoa antipática. Aí chegamos, né, depois de muita terapia, nesse processo do diagnóstico. É um processo longo, é exaustivo, é cansativo, porque você tem que puxar coisas desde a sua infância, porque para ser diagnosticado com autismo, tem que ter alguns comportamentos já apresentando desde a infância. E aí, durante o processo, eu passei por aquele período de... E se for? Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Eu vou falar sobre isso com as pessoas? Como é que as pessoas vão aceitar? Porque eu já sou uma mulher e eu já sou preta. Eu já passei pelo machismo, pelo racismo. E eu falei, eu não queria ter que passar por mais um tipo de preconceito. Então, o primeiro processo para mim foi a minha aceitação. Isso é um processo. Eu não romantizo esse processo. Eu sempre falo que eu estou passando por esse processo de aceitação, de entender que eu preciso de suporte para algumas coisas. Sim. De entender que está tudo bem pedir ajuda. E aí, a princípio, eu não queria falar com ninguém. Eu falei assim para pessoas muito próximas sobre o processo, sobre como estava sendo difícil. E aí eu comecei a, assim, desmarcar alguns compromissos que eu tinha, comecei a ver que eu não estava conseguindo lidar. Aí teve um dia que eu sentei em frente à câmera e falei, eu vou falar.
expor para todo mundo, porque às vezes tem outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que eu tô passando, e isso pode ajudar de entender, porque às vezes quando a gente vem para a internet, eu sempre falo que eu tenho um roteiro, né? Eu sei o que eu vou falar, eu mostro o lado de finanças, aquilo que eu tenho domínio, eu tô sempre tentando ser positiva, então dá uma impressão de tipo, nossa, ela é sempre muito feliz, a vida dela tá maravilhosa, tá tudo muito bem, e às vezes a gente se culpa por olhar esse tipo de conteúdo e falar, nossa, hoje eu tô me sentindo uma merda, né? Por que tá todo mundo tão feliz assim? E aí eu decidi gravar o vídeo falando para todo mundo. Eu falei primeiro, assim, para os meus familiares, né? Para eles não ficarem sabendo pela internet. Então, eu avisei e falei, ô, gente, olha só, né? Eu já tenho um sobrinho diagnosticado com autismo e eu falei que ele veio puxar minha mão, né? Porque eu comecei a ver alguns comportamentos que ele tinha e eu falei... Nossa, é tão parecido comigo, né? Olha! E aí, eu comecei a gravar e eu fui muito bem recebida. Eu achei que seria totalmente o oposto, mas pessoas com outras neurodivergências, como TDAH, também começaram a comentar, falar, nossa, eu passei por esse processo, nossa, eu entendi depois do diagnóstico por que eu agia daquela forma, por que eu era assim, e aquilo me deu uma força muito grande. Tipo, ao mesmo tempo que a internet pode ser muito tóxica, nesse sentido, eu fui muito bem recebida pelo meu público, muito abraçada. Eu nunca vou esquecer um comentário de uma seguidora que ela virou para mim e falou, se você precisar dar um tempo, dê um tempo. E eu achei aquilo maravilhoso, porque às vezes a gente é tão impulsionado a você tem que produzir, senão seu engajamento cai, você tem que fazer, você tem que estar aqui. E ela... Eu sei que outras pessoas poderiam falar isso, mas vir uma estranha e virar para mim e falar, tá tudo bem você dar um tempo para você se entender. Aquilo para mim foi bastante tocante, assim, me mudou muito. E realmente, em dezembro, eu fui viajar, eu dei uma pausa, eu precisei respirar, né, para conseguir colocar cada coisa no seu lugar. E tenho passado por esse processo aí de autoaceitação, de entendimento, né? De entender os suportes que eu preciso também. Uma das pessoas que eu contei foi o meu pai de santo, e a primeira coisa que ele virou para mim e falou, como eu posso te ajudar? E aquilo foi maravilhoso, porque eu me senti acolhida, só que ao mesmo tempo eu pensei, eu não sei, porque eu não sei no que ajudar. Então, eu tô... É como se eu estivesse me conhecendo de novo, né? Bonito. Não, eu acho que é muito importante ver a Camila falando sobre isso e falando ainda mais sobre o olhar da internet que diagnóstico de TDAH, diagnóstico de autismo, a gente tem com consulta médica. Sim. Não em perfil de TikTok, que vai falar, se você tem isso, você tem isso, você tem isso. Procure um médico, procure ajuda, porque não é em perfil de TikTok que você tem esse diagnóstico, tá? Nossa. Então, só pra... Veja aqui esse vídeo. Não, gente, pelo amor de Deus. Se você abaixar 7 dedos, você tem. Eu fico assim. Eu fico um pouco assustado com isso, de como tá sendo banalizado o TDAH. E o problema é que as pessoas pegam coisas muito genéricas. Sim. É claro que, assim, principalmente o autismo, ele é muito amplo. Por isso que é espectro. Algumas coisas são comuns para todos e outras não. Então, sei lá, eu penso andando de um lado para o outro. Tá, uma pessoa neurotípica também pode pensar andando de um lado para o outro. Pessoas neurotípicas podem ter comportamentos isolados relacionados ao autismo e elas não serem autistas. Então, é isso que você falou. Procure um médico. A avaliação é uma avaliação longa, é importante. Eu sei que não é acessível para todo mundo, é caro o diagnóstico. Só que hoje existem faculdades que estão oferecendo a avaliação neuropsicológica a preços populares, é claro, demora, né? Tem todo aquele processo que a gente já sabe, né? O SUS é maravilhoso, mas a gente sabe que também tem um processo que demora, mas é importante ter um profissional e não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento. Exatamente. Porque tem todo um mundo depois, todo aquele suporte, principalmente quando veio o diagnóstico quando adulto, todo aquele suporte que você não teve a vida inteira, você vai ter que desenvolver, né? Porque eu desenvolvi comorbidades decorrentes do autismo e principalmente do autismo não acompanhado, né? Então, eu tenho transtorno do processamento sensorial, então, excesso de barulho, fogos de artifício, são coisas que... A gente falou sobre isso, a gente chegou te abraçando. Depois eu fiquei, pelo amor de Deus, eu peguei ela, já abracei. A gente quando se conheceu, que bom que você veio, e abraçando e tal, aí depois a gente ficou...
Não, mas isso é uma coisa interessante, porque, por exemplo, cada um vai sentir de uma forma. Sim. Mas se eu estou desregulada, então, por exemplo, sei lá, eu tinha fogos de artifício, enfim, alguma coisa me desregulou, aí é uma das coisas que eu fico muito sensível a toque. Mas, num geral, tá tudo bem me abraçar. Ótimo. Nossa, falando desse negócio de TikTok, uma vez eu vi. Pensa numa cor. Se você pensou laranja, você tem TDAH. Juro pra você. Sério? Juro pra você. E eu fiquei tipo... O meu brilho agora sumindo, eu tava assim, escutando. Aí você... Eu assisti incrédulo. Eu fiquei tipo, mas acompanha a série. Então eram vários videozinhos com teste. Pense no animal. Se você pensou tal... Gente, O que tá rolando? te contar um segredo da meia-noite. Não, e os jovens comprando né? super. Os jovens comprando tudo. E qual o limite disso, né? De vários conteúdos Não faço o menor, cara. Enfim, acho que também tem uma questão de quando a pessoa se mostra mais, você mostrou um lado pessoal seu também, você falou de precisar de uma pausa. Qual é o limite para você de se mostrar na internet também? Como que funciona essa separação? Num geral, eu falo exclusivamente... Eu falo muito pouco sobre a minha vida pessoal, né? Então, geralmente, eu foco bastante na parte de finanças. Quando eu abro alguma coisa nos stories, é relacionada ao diagnóstico de autismo, para falar essas perguntas específicas. Mas sobre a minha vida pessoal, eu falo muito pouco, porque não é uma coisa que eu quero vender, né? Porque depois vira aquela pessoa que vive para mostrar aquilo que ela faz o tempo todo. E eu não tenho, assim, muito estômago para conseguir ficar gravando durante muitas horas. É muito exaustivo. Não é o tipo de conteúdo... Eu consumo esse conteúdo, mas eu não consigo produzir esse tipo de conteúdo. Até porque eu não acho que minha vida é tão interessante assim para ficar mostrando o tempo todo. Quero saber de onde você tira as ideias para os vídeos. Você é aquela pessoa que anota tudo, sempre tá anotando... Ou você tá parado e fala, vou falar sobre isso? Geralmente os meus divertidamentos começam a funcionar de madrugada, do nada. E você acorda de madrugada pra anotar as ideias? Aí eu vou lá, aí eu anoto o insight, aí depois eu vou desenvolver o roteiro pensando naquele assunto. Ou geralmente quando aparece algum assunto muito polêmico, alguma coisa tipo que tá pipocando na minha timeline, eu vou falar sobre aquilo. Ou, às vezes, até sugestão mesmo de seguidores. Quando eu vejo que uma dúvida é muito recorrente, falo, não vou responder isso nos stories porque vai sumir e a dúvida vai continuar. Vou gravar um vídeo, aí vou lá e produzo o vídeo sobre aquilo. Ou, às vezes, quando tem alguma coisa, igual esses primeiros 3 meses do ano, tudo fica muito focado no BBB, né? Então, fazer correlações com isso é bem legal. Aproveitar os períodos sazonais, né? É uma época que se fala muito sobre imposto de renda. Aí, chega a Páscoa, dá para falar sobre renda extra, enfim. Aí eu vou linkando também com essas coisas. Olha, você funciona assim, você anota eu as anoto. coisas? Eu tenho muita coisa no banho. Eu Sério? Falo, banho, eu tenho muita ideia no banho, nossa, mas eu tenho... Só que eu sou muito ruim anotando. Eu anoto, por exemplo, eu vou gravar um episódio sobre a importância de saber dizer não. E aí eu tava com isso na cabeça. Falei, vou gravar um episódio sobre a importância de dizer não. E aí eu fiquei pensando, falei, vai ser com fulano, vai ser com Beltrano. Tá. Aí botei na cabeça. Aí no caderninho de anotações já tá assim, não. Só isso. Não, você E eu leio não. e falo, importância de dizer não. Eu anoto uma palavra e eu já... Nossa, faço Se eu anotasse, eu ia ficar Boto pensando... não. Não o quê? Não o quê? use essa folha, entendi. Eu perco. Nossa, eu preciso escrever pelo menos tipo, um logline, aquela do roteiro. Um logline do que eu quero, entendeu? Não, mas foi muito engraçado porque eu fui ler, esses dias eu abri pra ler e tava não. Eu falei, Não, gente, que esse aí pra tonto mim é que o eu melhor. sou. Porque Não. eu sou muito tonto, escrever só não. Gente. Tempo de esquecer o que é. Eu escrevi não. Eu Viajei. preciso falar. Outro dia eu tava no Sambódromo, de novo, também no carnaval, muito presente aqui na minha vida recentemente. E eu tive uma ideia de uma história, de um conto de carnaval. Peguei meu celular, tava Maria eu lá no meio. Eu lá no meio. Maria do escritora, negócio. hein? E aí eu comecei a gravar o áudio. Porque eu fiquei assim, se eu anotar, eu vou esquecer. Eu tô E aqui veio um no capítulo meio. aí. Aí eu comecei, não, porque as duas não sei o que lá, nananana. Aí no meio eu cantando a música do Zeca, levante o copo aí, eu e elas duas. Esse áudio tá coisa. O áudio fragmentadíssimo. E aí as duas estão viajando. E vai, Portela. E as duas... Ele bem na época, na hora que o Zeca Pagodinho tava vendo, levante o copo para o povo brasileiro. E as duas vão. Voltando aqui, galera. As duas vão...
Assim, Muito quando eu business. lançar, eu vou lançar esse áudio. Ai, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente caminhar pro nosso game, né? Que a gente tem um game final Eu tô aí. com muitas expectativas pro Eu game também de tô com hoje, expectativas pro game. Vocês não. Olha, Que medo. tem alguma coisa na sua trajetória que você olha e fala assim, cara, eu faria diferente? Ou você olha e fala assim, eu faria tudo de novo? Ai, acho que eu responderia mais as pessoas. A importância de dizer A não. importância de dizer não. Eu diria mais não. Olha, a importância de dizer não é pra isso. Você mudaria alguma Tá vendo? coisa? Acho que só isso. De resto, acho que querendo ou não, tudo que foi acontecendo Sim. foi pra me guiar até aqui. Então, não que seja, né, uma positividade tóxica. Ai, agradeço tudo de ruim que te aconteceu. Mas não. É que acabou fazendo parte pra eu ser quem eu sou hoje. Então, se eu mudasse alguma coisa, eu seria uma pessoa diferente. Talvez eu não gostasse dessa pessoa que eu me tornei. A importância de realmente se respeitar, né? A gente tem que... Acho que às vezes as pessoas falam assim, não, porque eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, isso aqui. Mas, poxa, você escolheu isso, a gente escolheu. A gente tem que fazer as pazes com o nosso passado, pegar, né? A gente pela mãozinha. Você mudaria alguma coisa? Você olha e fala assim, mudaria ou só faria tudo de novo? Eu queria fazer algumas coisas diferentes. Tipo, eu queria ter aproveitado épocas específicas sim. de lançamentos quando eu penso no trabalho. Tipo, lançamento de séries. Eu queria ter Ai, em vocês são 2020. muito business, cara. Eu queria em 2020 ter falado muito, sabe, de protagonismo sáfico. E em 2020 eu tava muito mal com essa pandemia. E aí, agora que passou, eu penso assim, poxa, eu podia ter talvez focado um pouco mais. Mas, poxa, eu tava para mal. pensar, não dá. Exato, sabe? Então, essa é a importância Ai, também. gente, olha, longe de mim ser vingativo, mas eu queria voltar pra 7ª série e meter a mão na cara do Enio, que foi um menino que me deu uma banda. Ai. Gente, pode Cadê? pôr nomes Agora aqui? eu quero saber, nossa, todo mundo gente. procurando como é o nome dele. Não vou repetir. Eu vou pegar no episódio depois e vou pesquisar. Enio, menina. Encontrar essa pessoa. Você viu a Enio. entrevista do Michael B. Jordan? Vi. Maravilhoso! Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Mas Enio uma vez me deu uma banda que eu cheguei a esquecer qual era o meu nome, meu sobrenome, tá? E a minha vontade era de voltar lá e revidar. Mas contra a violência, galera. Não faço isso, não. Primeira coisa. Você guarda rancor? Não. Eu também. Eu sou escorpiano, verdade, gente. escorpiano não Dá um esquece. desconto. Mas agora... Agora sim, agora vamos lá, Gente, né? eu preciso dizer que a mente da galera de roteiro funciona de uma maneira muito, sabe, muito acelerada. Nós criamos uns negócios, uns empreendimentos. Eu acho que uns negócios. Uns empreendimentos aí, tá? E assim, tá dado, menina. Barato, assim. Barato. Gostou, leva pra você. A gente quer saber se você vai investir ou se você não investe nesses empreendimentos. Ok. Só que são Olha que investimentos bem específicos. Diferenciados, né, amiga? Exatamente. Eu Assim, gosto de muitos. Você quer começar, Mari, Eu com o quero primeiro? começar porque o primeiro já me fez gaiatar demais. Já gostou? O nome dele é iFome. Eu já gostei do nome. Achei que vende bem. É um aplicativo onde você compra o seu alimento e o entregador demora mais de 2 horas para entregá-lo, promovendo assim o aumento do seu desejo pela comida. É uma experiência gastronômica. Não, eu não invisto porque eu ia ficar muito pistola pela demora da Como comida. Eu assim? fico nervosa com fome. Não! Se falasse que chega em 15 minutos, maravilhoso. É isso. É o tempo de entrega. Ah, não. Pra mim, eu acho que super funciona. Nossa, acho não. que é o... Tô fazendo cena, tá, gente? Acho que é o Amigo, futuro, você não almoça, assim. né? Eu não Porque você não almoço, já não almoça. Ele almoço. não almoça, Então, já, entendeu? pra mim, já... Não, mas eu... Não. Eu sou daquele tipo, pedido saiu pra entrega. Tô eu na janela, assim. Eu todinha. Nossa, eu fico nervosa quando eu só peço em restaurante que tem entrega rastreável. Assim, pra Quando poder não saber. tem, me dá um nervoso, porque aparece o pedido saiu pra entrega. Só que você E não aí? demora, você vai demorar 5 minutos ou 3 horas. Então. Menina, esses Tá. dias roubaram meu açaí. Ai, eu fiquei... Ai, vou desabafar, galera. Vou usar isso aqui, esse momento pra desabafar. Inclusive, em loja de açaí de Niterói, se quiser me mandar um aceito. Comprei 2 açaís. Eu sou uma pessoa que gosta de açaí de 700ml. É um pouco too much. Eu sei que é um pouco too much. Bem delicado, graças a Deus. E aí, já é pesado. 700ml já é pesado. O rapaz me deu o coisa e falou, qual é o código? Ao invés de eu segurar, eu falei o código primeiro, segurei e tal. Botei em cima da mesa, fechei a porta, tranquei. Quando eu abri, só tinha um. Que era o de 700ml. O outro do Júlio, que era de 500ml, não tava lá.
Aí eu fiquei, ué. Aí mandei uma mensagem pra loja e tal. O que eu achei engraçado foi que a dona da loja falou assim, tinham 3 grampeadores na embalagem. 3 grampos. Eu falei, não, tinham... Aí contei, falei, tem 7. Ela, violaram a sua embalagem. Eu só coloco 3. E um bilhete dentro. Escrito isso e isso. Gente, mas assim, quem roubou o açaí? Gente, Eu não agora sei, eu fiquei bem triste. É? Eu fiquei bem triste, tava gostoso. Aí eu tive que dividir o meu, né? O que mais me deixou mais triste ainda. Eu tive que dividir. Tive que dividir. Eu falei, você Agora quer pedir você outra vai coisa? atrás das lojinhas de açaí, né? Pra poder... Fechar público lá. Pra você não precisar dividir mais. Deixa eu Achei- botar. acho Não é, justo. gente. Eu fiquei bem triste com isso. Olha, Qual é o nosso próximo? o nosso Diego? próximo se chama Spotify. Ó, Tá? Off. Ele é um app de músicas, porém, por ser off, você só tem acesso às músicas em formato ASMR. Olha que legal. Você ouvindo aquele lovezinho, aquela... Seu corpo. Gente, que nervoso. Ouvindo um Vanessa da Mata. É só isso. Não tem mais jeito. É assim. Nossa, não, mas eu investiria pra ouvir de madrugada. Você sabe que você vai dormir, né? Você não vai ouvir. Mas você a ideia é essa. Deu play em uma já... Acabou o problema de insônia no Brasil. Maravilhoso. Verdade. Eu só lembro daquele meme visionária. da pessoa que não paga o... Aqui onde nós estamos, você tá assistindo a gente. A pessoa não paga e ela coloca assim, playlist para dormir. Aí no meio da playlist é um som de selva, porque entra uma propaganda no meio. Que a pessoa acorda. Tem que ser o prêmio, tem que assinar o Spotify Premium, porque tem coisa. Assinarias? Não sei. Eu acho que me incomoda um pouco. Uma Shakira no ASMR. Não dá. Aquela do que ela desceu-lhe o malho no piquê. Imagina ela. Descendo o malho no piquê só no ASMR. Tipo, você me trocou, né? Ai, mesmo a minha geleia. Eu gosto de uma fofoquinha de ASMR. Que delícia. É isso, né? A delícia. Shakira aquariana com um negocinho dela. O próximo é sim. O próximo, gente. Esse daqui foi que na hora que a gente foi ler, eu soltei uma gargalhada. Foi ideia, amiga? Que ó, a ideia de quem? Tindel. Eu orgulhoso da ideia. É um aplicativo de relacionamento onde você só pode dar match com quem você já ficou no passado. Aí eu falei, Aí eu falei assim, olha, eu tô fazendo tudo muito errado, porque eu acho que eu só, quando eu encontro no aplicativo, eu só quero dar match com quem eu já conheço. A Camila era Misericórdia! Não, gente, Deu, não. já não. deu. Definitivamente não. Não, então. Onde deixa eu me veio a sua defender. ideia? Não era uma quarta-feira? Não, o que Vendo acontece? speech agora, speech. O que acontece? Esse aplicativo é o seguinte. Passou assim, ali, tava de bobeira. Tô tentando, calma. Tá, você ficou com a pessoa numa festa. Isso. Não é um ex, E- é isso. Se você assinar o premium, você... Você pode falar com o ex. Quanto mais caro o plano, Não, ex, mais não quero não. vínculo mensal você tem. Tipo, fiquei com uma pessoa um mês, premium básico. Fiquei com uma pessoa 2 anos, é um premium gold ali. Entendi. Foi um relacionamento de 12 anos, é um... Entendi. Gente, mas depois de um relacionamento de Não, 12 anos, se já não deu certo, relacionamento eu não quero deu- mais ser a pessoa nunca essa é a mais. minha Mas vai que questão, foi, vai que relacionamento foi não dá. agenda, assim, compatibilidade de agendas. Entendi. Eu Não, adoro essa agora desculpa. ficante da vida, É desculpa. repete, entendeu? Você nunca cruzou com uma pessoa que você já sabe quem é no aplicativo? Amigo, eu só dou Entendeu? Cara... Eu sou péssima em aplicativo, porque eu fico me sentindo um cardápio, fico assim, mas o que isso quer dizer, sabe? Eu vou achar a pessoa bonita, mas às vezes eu não vou achar a pessoa bonita aqui agora, Olha... mas depois eu, sabe? Só Ai, ficar vendo pensando se eu não me dá certo pra mim. exponho. Aí quando eu vejo, eu só tô dando um ok em alguém que eu já vi em algum lugar. O Pensando mundinho, aqui se eu sabe, vou fica me meio expor. pequeno, né? Então, É porque eu tenho uma história, não sei se eu vou me expor muito. eu acho tô que você pensando. deveria. Eu já tô me Eu também expondo. acho. É uma piada. Calma. Tô pensando pra quem eu vou Piadocas, jogar. piadocas. Tô pensando quem eu vou jogar essa culpa pra tirar de mim. Deixa eu pensar aqui. Usa outros nomes. Eu vou usar outros nomes. Bota Tava Mariana, eu. bota um negócio assim. Não, mas eu fiquei engraçado porque assim, eu sempre tento fazer um humor e piadas, né? Vou fazer uma graça e tal. E aí rolou um match. E aí eu falei assim, te conheço de algum lugar. E aí, ao invés da pessoa falar assim, Fábio tá zoando, então falando, sou eu do Instagram, não lembro de mim, aquele dia que... E eu fiquei assim. Aí, pô, era pra ser uma piada, mas tudo bem. E aí já começa a perder a graça ali, sabe? Entendi. Que é pra
jogar o humor lá no Era pra alto. ser- E a pessoa, entendi. conhece sim, eu sou o fulano, lembra não, daquele dia. Não sei o quê. Ah, Ai, que coisa, né? Que mas coisa. é triste, é triste. É, Posso tudo pro bem. próximo? Posso pro Pode, próximo? por favor, vamos Olha, lá. chegou pra gente aqui uma oportunidade de você entrar pro nosso time também de videocasts e podcasts. Olha que legal. E o projetinho se chama Pode Cobrar, tá? É um podcast e videocast com 1 hora de duração, onde você mostrará fotos de pessoas caloteiras no telão e você vai cobrar a dívida ali dos seus ouvintes e espectadores. Você vai falar assim, oi, a gente tá aqui agora com a Dona Maria, que tá devendo, aí mostra a foto da Dona Eu Maria. acho ótimo. Tá devendo tanto As pra fulano. pessoas Caloteira. mandam, começa- Gente, eu acho que Olha, fulano tá inclusive me eu vou abrir devendo. esse quadro no meu Instagram. Aí, ó. Ideia de Tá gravado. invisto, Aí, ó. invisto. Tá gravado. Aí, ó. Temos um investimento aqui agora. O piloto Achei pode ser agora. Você quer... maravilhoso. Você cobra uma Nossa, pessoa não, pra peraí mim, que eu vou pegar pera. as pessoas que estão me devendo. Não, eu tenho alguém. Deixa eu ver alguém que tá me devendo. Tem alguém que tá te devendo? Pior que eu acho que não. Não, eu tô devendo no Nubank. Quer defender? Não. Corta essa parte. Acho que não. Acho que eu que tô devendo, hein? Tô devendo a Mona Lisa um hambúrguer que a gente comeu. Eu falei, vou te passar o Pix, amiga. E não passei. Vamos fazer então. Vamos fingir que eu tô devendo você. Você quer fazer o piloto agora? É, Eu tô vamos devendo lá. a Mari. E aí você vai defender a Mari e falar assim, Por favor. paga, caloteiro. Ele tá me devendo 3 hambúrgueres. A gente saiu 3 vezes. É. E um açaí. Um açaí. A gente saiu 3 vezes. Tocou numa ferida e de ele bobeira. falou, amiga, vou passar o Pix e não passou. Tá me devendo. Por favor. Boa noite. Estamos aqui no Caloteiros de Plantão. E a pessoa de hoje, a gente não expõe nomes assim, né? Porém, eu vou mostrar a foto bem aqui no fundo, em breve. E essa pessoa, que a gente não cita nomes aqui, mas a gente mostra o rosto, tá devendo aí... uma certa outra pessoa que eu acho que era importante pagar. Não que essa pessoa não esteja aqui na mesa e que a gente não esteja falando disso, mas assim, eu teria Você? vergonha. Eu acho que se você tá devendo, bora fazer o Pix aí, que o negócio é feio. É muito feio. Senti uma Não deva indireta. para pessoas. Coisa, né? Que coisa. Senti Um uma açaizinho. indireta. Não sei, deve ser coisa da minha cabeça. Eu também acho. Senti uma indireta. Ai, ai. Vou desabafar em algum lugar. Em algum lugar é que tá um psicotáxi. Olha. O nosso próximo negócio é Isso um foi muito aplicativo. estrapalhões, não foi? A gente não completando. A convivência. É muitos trapalhões. A gente... Ai, um aplicativo de motoristas que são obrigados a ouvir os problemas do passageiro e a dar conselhos durante a corrida. Eu acho importantíssimo, eu investiria muito, porque se parar pra pensar, os motoristas já fazem isso, sobretudo quando as pessoas estão meio alcoolizadas. Exato. Então, é uma forma dele ganhar um extra, acho maravilhoso. Exatamente. Olha, né? já desabafou no Você sabe- carro? Nossa, já. E outro dia eu ia falar isso agora. Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e conversando ali. Conversando. De repente o motorista soltou uma gargalhada. Aí ele, desculpa. Aí eu, então, né? Aí eu, então, que coisa, né? Eu já dei umas desabafadas, assim, em carro de aplicativo. E teve uma vez, uma história, é um pouco triste, mas ela vai pro caminho engraçado. Eu saí de um lugar, eu tava muito mal, eu saí chorando muito, e aí eu entrei no Uber, chorando muito. E o motorista tava dirigindo, e ele ficava assim, ó. Tipo, pelo... Ah, não, retrovisor fica aqui. É retrovisor o nome Aqui, daquilo? aqui. É, né? E aí ele ficava olhando assim, e eu chorando muito. E ele ficava olhando. E eu já tinha percebido que ele tava olhando, e eu falei assim, deixa eu parar de chorar, né? Porque tá ficando desconfortável e tal. Aí eu parei de chorar e tal, aí eu já fui me recompondo. Aí ele olhou e falou assim, se quiser continuar, pode continuar, tá? Vai ficar tudo bem. Aí eu... Obrigado. E voltei a chorar, tipo assim, ele incentivou, pode chorar aí, tava engraçado. Tava engraçado. É, eu acho que ele Chegou tava em tão casa, bom. com certeza Contou pra falou, família teve inteira. uma corrida hoje. Gente, peguei uma corrida Entretenimento. hoje. Tadinho dele. Chorava tanto, só não soube o motivo, mas chorava tanto. Mas É foi legal. Nosso penúltimo. Nosso penúltimo, eu me identifiquei, não sei vocês, tá? Se chama Fit Dívida. O Fit Dívida é um aplicativo que acompanha o seu exercício diário e tira uma certa quantia de dinheiro da sua conta todas as vezes que você falta à academia. Não foi hoje? Eu achei um incentivo. Que é isso, gente? Eu Eu investiria e eu seria cliente, inclusive. Gente, se eu entro nesse aplicativo, eu fico abaixo da linha da pobreza. Eu juro pra vocês, eu fico abaixo da linha da pobreza. Você acha que nem isso incentivaria? Ai, mano, eu tô cansado, vida. Eu fico tão
pensado que, olha... E quando o inverno chega, aquela cama quentinha, aí você fala... Não. Engraçado, quando tá o verão, tipo, tá muito quente pra sair de casa. Tá muito frio pra sair de casa. O meio termo. Angela Bismarck, 0 grau pra mim tá ótimo. 0 Porque, gente, eu não sei. Depende de quanto. Tipo, faltou um dia, R$5. Se for de 2 em 2, assim. 2 em 2. Aí dá Não, pra mas aí gastar. tem que doer no bolso pra fazer sentido. Eu acho também. Tirou R$3 da minha conta. Tô abaixo da minha pobreza, que é a única que eu Não, tenho. e eu acho que tem que ser um negócio assim no mês, pra você ver. Se for R$2 por dia, se a pessoa fizer 5 dias na semana, no Sou ruim de final do matemática. mês... Aí 30 dá... dias. Aquela, se forem 30 Eu já tô dias... na Nazaré pensativa aqui. São 2 por dia. Se for 30 A pessoa dias, seria 60. Mas a pessoa não vai todos os dias. Então, acho que não... 4.080 por mês que tira da pessoa? Meu Deus, é uma facada. Queria que eu tava fazer conta mesmo, né? Sou completamente burra. R$2 por dia. Um mês tem 30 dias? R$6.000? Meu Deus. Como assim? Não, obviamente dá 60, né? 2 vezes 3, 6. 60. Né? 60 não vai. Reais? No mês. Ai, amiga, é uma assinatura de um negócio aí, né? Pô, mas aí você acha que vai te incentivar a ir pra academia, amigo? Até porque vai gastar dar... Uber daqui de Niterói pra Barra. Ai, eu Aí vai ficar mais. debitando na conta. É verdade. Nada, entendeu? Mas pensa R$60 vezes 12, que é o ano. Vamos supor que eu não vá aí o ano tudo inteiro. Bem. Vamos supor que eu tenho- não vá o ano inteiro. Vamos supor que eu tô assinando já Aí pra você tá pagar pra eles. Isso que eu sei que não vou. Vamos supor que eu sou um investidor anjo e tô ali dando pra empresa. Não, porque você tá gastando 2 vezes, né? Tá dando dinheiro pra academia e pro aplicativo. Gente, eu quero ajudar um comércio local. Eu não posso agora. Eu vou ser criticado por ajudar no comércio local. É isso? Eu tô ajudando. Ai, tô ajudando. Não, mas eu fiz inscrição numa academia lá perto de casa. E aí parei de ir. Aí até ontem eu tive análise e minha analista falou assim, academia. Eu falei, virou um grande TBT. Já posso postar foto tipo TBT, porque ficou pro passado. Mas eu não fui porque o instrutor não dava atenção pros alunos. Aí eu fiquei chateado. Não vou expor os nomes, porque vai que eu volte. Quero ficar. E aí eu descobri uma nova. Que é até de uma marca conhecida. Que eu não vou falar o nome também pra, né, galera... Mas vocês sabem qual é. E aí acho que eu vou nessa. Então a gente pode esperar um conteúdinho no eu espelho não dos vou. próximos Sim. dias. Eu sou um pouco contra, mas eu também sou hipócrita. Então, obviamente, vai ter conteúdo no espelho, sabe? Eu vou falar assim, galera, para de postar isso. Eu falo assim, foto sou eu lá. Porque assim, o treino só eu faz falei- efeito se postar. Então... Exatamente. Pô, é pra Exatamente. fazer valer a mensalidade, Lembrando né? que Aquela biscoitada. as primeiras fotos vão ter muito Photoshop. Tá? Eu não vou fazer. Ai, não. Eu falei no Twitter. Eu falei assim. Mas é natural. Eu falei no Twitter, você pode me ver feio pessoalmente. Você me vê feio pessoalmente. Na rua você me vê feio. Na internet, amor. Um filtrinho não faz mal. Nada, é isso. E vamos para o nosso último investimento. Tô nosso cansado último de trabalhar em projeto. casa, Mari. O que eu Tá faço? cansado da sua casa, do seu ambiente de home office? Tá Ah, com eu vontade tô. de trocar? Eu tô. Então, temos o Troca de Casa. Cansado do seu ambiente home office? Esse Sim, aplicativo estou. te ajuda a encontrar uma pessoa perto de você para vocês trocarem de casa durante o expediente. Vamos trocar de casa? Você tá troco, comigo? Não, mas aí se eu puder trocar de casa com uma pessoa muito rica, onde ela não isso trabalha, que eu acho queria. maravilhoso. Era Isso aí isso também que é eu muito queria. importante. E fora do Brasil também. É verdade. É pedir demais também? Só pra saber. acho. Tipo, profissão herdeira, aí Profissão achei Esse interessante. daí realmente já... A pessoa mora numa mansão, sei lá, em Vai que- Paris. Eu Só quero que ela trocar tem com que ela. O problema é ela querer trocar com a gente, né? Tem gente que gosta. Fala, eu quero ver uma vida Uma real, vida real, né? né? Ai, dinheiro não traz felicidade. Fui Aquela chamada galera. de pobre. Eles me chamaram de pobre. Amigo, a gente, estou aqui. Diante das Quem é pessoas que têm vai? muito dinheiro, é verdade. Não, mas eu trocaria de casa com a... Deixa eu pegar um exemplo. Sei lá, Rihanna agora, que tem criança. Tá lá, vai vir pra Niterói. Tem praia, tem Pertinho da praia, um sua açaí. casa. Um açaí. Talvez chegue, talvez não chegue. Se ela quiser um Mas... ambientinho bem pequenininho, assim, É. 2 quartinhos, se ela quiser lá em casa, tá tudo bem também. Às vezes as pessoas querem ficar mais próximas. É Tem uma isso. mansão tão grande, não consegue se encontrar. Eu posso usar isso a meu favor. Eu troco Na com a hora de troca de Rihanna. casa. Quer trocar comigo? Não, eu trocaria, amigo, pertinho da praia,
Ai, pelo Quer amor de trocar? Deus, Ah, vamos eu trocar. troco. Tá, Pronto. fechou. Quer trocar com a gente? Quer Eu escolher trocaria, a gente uma? mora perto da praia. Aqui, eu- ó. Quer Aqui, ó. trocar? Para de falar isso, que as pessoas que assistem vão achar que eu tô rico. Tô rico, não. Não vem com me pedir coisa na rua, não. Tenho não, tá? Quero açaí. Eu quero um açaí. Eu quero um açaí. Camila, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, chegou o fim do nosso episódio. Uau. Foi muito divertido, Camilo. Prazer te Foi conhecer, incrível. para além do seu conteúdo. Espero que você tenha gostado. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Eu amei. Espero que possamos nos reunir mais vezes. Muito obrigada. Camila, foi demais. Foi o que a Mari falou mesmo de... Para além do seu conteúdo, você é uma pessoa incrível, você é apaixonante. O que você faz é com amor. E continue Ai, de verdade. obrigada. Você inspira muita gente. Obrigada por ter acordado 3 da manhã pra estar Gente, aqui. continue alegre às 3 da Isso manhã aí. ao acordar. E vocês deixem muitos likes aí pra fazer valer Sim. a pena. E quando é viu? que horas eles acordam também, né? Vocês podiam dizer pra gente. 3 da manhã, vocês vão estar felizes de encontrar Acorda a feliz, gente? né? Não, se eu acordar 3 da manhã e me encontrar, amor, e sorrir, nossa, é pra Sorrir, poucos, hein? é, É pra aqui, ó. poucos. Nem eu consigo comigo mesmo, me olho no espelho e falo, porra. Tá, não tá nem- Cansado de mim mesmo. Né? Deixa eu dar os recados. Ó, chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Lembrando que a gente tá lá no Spotify em formato em vídeo e nas outras plataformas em formato de quê? Obrigado, é isso mesmo. Corre lá no Instagram da Play 9 e segue todo mundo, porque tem, ó, reels lá contando várias coisas de novidades. Tem reels até de prévia desse episódio, que é muito bacana, muito engraçado. E tem um reels especial, ó, com Camila Bacari, tá? Então corre lá, gente, vai assistir. E assista também os outros vídeos que vão aparecer aqui, ó. Isso tá? aí, temos episódios novos toda semana. É isso, beijo. Um beijo e até a próxima. Vou investir meu dinheiro. É isso. Não, psicotar? Tindel? Eu vou no Tinder, sabia? Tá, Gostei. E Eu o gostei do iPhone? Tinder. Eu gostei do Tinder.